Olá, meu amigo e minha amiga internauta, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um dia aqui juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar um assunto com você muito importante, que tem que ver muito com a decisão das pessoas. Nós vamos ler aqui um texto que está em Esdras, no capítulo 8, do verso 1 até o verso 15, vai falando um pouco sobre a genealogia. Diz assim, olha, são estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, e assim vai embora, vai chegando lá no verso 15, diz assim, olha, ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Então está dizendo assim, olha, houve uma retirada dessas pessoas, uma mudança dessas pessoas de Babilônia para a Jerusalém reconstruída. E aí quando essa mudança ocorre, olha que interessante, ele juntou ali o pessoal, parou o pessoal ali um pouquinho e diz, passando revista ao povo e aos sacerdotes e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Qual que é o ponto aqui? Muita gente não quis sair de Babilônia para vir para Jerusalém. E existe uma coisa que existe na igreja, e estou dizendo igreja de forma geral, não é uma denominação específica, uma coisa que existe na igreja que incomoda absurdamente, que tem que ver com como as pessoas criam alguns processos que não são bíblicos. E como elas julgam as pessoas nesses processos que elas criaram que não são bíblicos. Por exemplo, eu estava conversando com a minha noiva hoje sobre algumas igrejas que elas têm um processo para batizar alguém. Algumas igrejas chamam de discipulado. E depois desse processo de estudar a Bíblia, há um processo de observação para ver se aquela pessoa de fato está apta a ser batizada. Depois desse processo de observação, a pessoa acaba passando por uma entrevista e nessa entrevista então o pastor, o líder religioso, ele então é que dá o veredito, diz assim, não, você pode ser batizado, você não pode ser batizado. Eu fiquei maluco com essa história. Como é que um ser humano tem a capacidade de avaliar um outro ser humano, um pecador avaliando outro pecador, para dizer se ele pode ser batizado, se ele pode ter um compromisso com Jesus ou não? Isso é um absurdo. Então a gente vai olhar para essas pessoas, por exemplo, que não quiseram vir da Babilônia para Jerusalém e dizer assim, tá vendo? As pessoas estão perdidas, essas pessoas não são de Deus, mas muitas delas nasceram na Babilônia. A única coisa que elas conheciam era a Babilônia. Como é que eu posso pegar o meu padrão, a minha ideia, a minha filosofia e começar a classificar as pessoas como aptas ou não aptas, estão corretas ou não corretas, porque elas tomaram uma atitude, essa atitude mostra de fato quem elas são. Gente, o coração, ele é jurisdição única e exclusiva de Deus. Nós não temos a capacidade de entender o que passa no coração das pessoas. E comportamento é algo altamente falseado. As pessoas podem ir para a igreja bonitinhas, ter um comportamento exemplar, mas por dentro ser uma grande porcaria. E a gente está falando, nossa, aquela pessoa é muito de Deus, aquela pessoa é um exemplo, nossa, queria que fosse meu marido, queria que fosse minha esposa, queria que casasse com a minha filha, casasse com meu filho, porque é um exemplo. E por dentro é uma porcaria. Então nós precisamos parar de julgar as pessoas. Nós precisamos parar de falar assim, fez isso, fez aquilo, é de Deus e não é. Deixa Deus ser Deus na vida das pessoas. E que a gente consiga viver com todas as pessoas. Até porque Cristo se misturava com todas as pessoas. Inclusive, ele se misturava mais com os pecadores do que aqueles ditos santos. Bom, eu vou ficando hoje por aqui. Um grande abraço para você. A gente se vê amanhã.